Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao CDF Concursos. Meu nome é Antônio Alex, sou professor de Direito Civil e rapidamente eu gostaria de me apresentar sobre o meu histórico em concursos públicos, que começou no ano de 2003, quando eu fui aprovado no concurso de escriturário da Caixa. Em seguida, me aventurei pelas carreiras policiais, consegui aprovação na Polícia Rodoviária Federal, na Academia de Oficiais da Polícia Militar em Brasília e na Polícia Federal. Em seguida, eu fui aprovado no concurso de especialista em regulação da Agência Nacional de Telecomunicações, cargo que eu ocupo até hoje. E continuei, em seguida, fui aprovado no concurso de professor da Secretaria de Educação do Distrito Federal e também professor do Instituto Federal de Brasília. E recentemente, eu consegui 2 aprovações para o cargo de notário e registrador dos Tribunais de Justiça do Ceará e do Amazonas. E te falei das minhas aprovações e também foram muitas reprovações. Cada uma delas me deixou uma marca, uma cicatriz, mas elas contribuíram para o meu aprendizado. E se eu conseguir, eu sei que você também vai conseguir. Na aula de hoje, vamos trabalhar os institutos da prescrição e decadência, 2 importantes institutos do direito civil muito cobrados em provas de concurso público. Me acompanhe aqui e veja os tópicos da nossa aula de hoje. Então, vamos trabalhar inicialmente a prescrição, o conceito de prescrição, algumas disposições legais sobre a prescrição, as hipóteses de impedimento ou suspensão, as hipóteses de interrupção, os prazos de prescrição e vamos entrar em decadência. Inicialmente vamos trabalhar o conceito de decadência, algumas disposições legais sobre decadência, prazos de decadência e diferença entre prescrição e decadência. Então, trabalhando o conceito de prescrição a partir do artigo 189 do nosso Código Civil, Então, inicialmente, tanto a prescrição como a decadência, elas têm relação com o tempo. Isso porque as relações jurídicas, elas precisam de segurança, precisam de estabilidade, tá? Então, vamos trabalhar o conceito de prescrição. O conceito de prescrição, ele ocorre, ele ocorre com o violado direito, Então, nasce para o titular do direito a pretensão. E o que vem a ser a pretensão? A pretensão é uma faculdade que o titular do direito tem de constranger alguém, essa pessoa que violou o direito, de constranger com que essa pessoa realize o pagamento de uma obrigação. Ela pode, inclusive, acionar o Poder Judiciário e pedir, por exemplo, a penhora dos bens dessa pessoa. Então, violado o direito, nasce a pretensão e se o titular do direito ficar inerte, com a inércia do titular do direito, ocorre, passa-se um tempo, ocorre o decurso do tempo fixado na lei, e assim configura-se a prescrição. Então, trabalhamos aqui o conceito legal de prescrição segundo o nosso Código Civil. Mas assim, na prática, o que vem a ser a prescrição? Imagine que você vai até um banco e assine o contrato e contraia um empréstimo, tá? E aí, você tem 30 dias para efetuar o pagamento desse empréstimo. Entretanto, você não pagou. Então, a partir do momento que você não pagou, você violou o direito do banco. E o banco, ele passa a ter um prazo para te cobrar essa dívida. No caso de dívidas existentes, a partir de instrumentos legais escritos, conforme o Código Civil, conforme veremos, esse prazo é de 5 anos. Então, o banco ele tem 5 anos para te constranger, para te cobrar sobre essa dívida. Tá? Então, se o banco, se por acaso, esse prazo de 5 anos, ele vencer, então o banco, ele perde a preferência, ele não tem como mais te constranger a efetuar o pagamento dessa dívida. Perfeito? Vamos avançar? Então, iniciando aqui, o trabalho do conceito, trabalhando aqui o conceito de prescrição, a partir da leitura do artigo 189, podemos extrair aí o conceito de prescrição e conforme o conceito de prescrição, a prescrição ela extingue a pretensão e a pretensão é a faculdade que a parte tem de constranger que a outra parte cumpra determinada obrigação. Por exemplo, constranger que uma parte pague uma dívida, por exemplo, procurando o Poder Judiciário, para que ele realize a penhora de bens, dessa pessoa, E a prescrição, ela não extingue o direito de ação. Então, mesmo, tendo
ocorrido a prescrição, a parte ela pode entrar, exercer o seu direito de ação. Entretanto, se a prescrição se consumou, né, essa ação será julgada improcedente. E a prescrição ela pode ser de três tipos. Pode ser aquisitiva, que é aquela prescrição que ocorre na uso capião, né, que é aquele período, né, de posse necessária que a pessoa precisa para a consolidação da propriedade originária por meio da uso capião. E a prescrição pode ser extintiva. A extintiva é quando ocorre a violação do direito, nascendo a pretensão, ocorre o decurso desse prazo e o fim da prescrição. E a prescrição também pode ser intercorrente. Ela é intercorrente quando já existe uma ação judicial, já existe um processo judicial e a prescrição ela ocorre no decurso, né, desse processo judicial. E ressaltando que podem existir algumas ações imprescritíveis, né? Um exemplo de ação imprescritível são ações relacionadas com a violação dos direitos de personalidade, né? Então, alguma lesão que estiver ocorrendo a um direito de personalidade, né? Por exemplo, um nome, né? É uma ação imprescritível, né? Então, trabalhamos aqui o conceito, né, de prescrição extraído aí a partir do artigo 189, né? Então, violado o direito, né, nasce para a parte, né, a pretensão. E a pretensão é a faculdade que uma parte tem, né, de constranger que a outra parte cumpra determinada obrigação. Então, por exemplo, imagina uma parte que vá até um banco, né, e ela contraia, né, um empréstimo, né, então ela tem 30 dias para pagar esse empréstimo, né, e essa dívida tem um prazo prescricional de 5 anos, aí, conforme determinado aí pelo nosso Código Civil. Então, chegou a 30 dias e a parte ela não pagou. E aí o banco ele tem 5 anos para cobrar essa dívida. Se o banco não cobrar em 5 anos, né, em 5 anos, consolida-se a prescrição. O banco não tem como mais, por exemplo, obrigar, né, solicitar ao Poder Judiciário que o Poder Judiciário penhore os bens dessa pessoa e pague essa dívida. Correto? Vamos avançar? E a prescrição, ela tem importantes disposições legais, segundo o nosso Código Civil, aí, a partir entre os artigos 190 a 196. Uma delas é em relação à exceção. O que vem a ser a exceção? A exceção consiste na utilização da prescrição como matéria de defesa. Então, a exceção prescreve, né, no mesmo tempo que a ação. Então, imagine que uma pessoa tem uma dívida contra B e A entra com uma ação contra B. Entretanto, né, B também tem uma dívida contra A. E aí, eles querem, né, realizar a compensação dessa dívida. Então, nesse processo de compensação, B pode alegar na sua contestação, né, requerer, né, a compensação. Entretanto, ele tem que observar, né, por exemplo, a prescrição, se já houve ou não a prescrição dessa dívida. Vamos avançar. Os prazos de prescrição não podem ser alterados pelas partes. Por quê? Porque eles são determinados pela lei, aí no caso, pelo nosso Código Civil. Além do mais, a prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição pela parte a quem aproveita. Entretanto, eu só quero chamar a sua atenção em relação a recursos especiais e recursos extraordinários. A prescrição ela tem que ser alegada na primeira e segunda instância. Então, a prescrição, conforme a jurisprudência, se ela não for alegada nem na primeira e nem na segunda instância, ela não pode ser alegada, né, como justificativa para interposição de recursos especiais e extraordinários. Então, ela tem que ser alegada na primeira e na segunda instância. Também temos a chamada prescrição culposa. O que vem a ser a prescrição culposa? É que os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas, né, eles podem responsabilizar outras pessoas que tenham contribuído, né, para a ocorrência da prescrição de questões que favoreçam tanto os relativamente incapazes como as pessoas jurídicas. E, por fim, a prescrição iniciada contra uma pessoa continua a correr contra o seu sucessor. Então, se iniciou aqui a prescrição contra uma pessoa, essa pessoa faleceu. Esse prazo de contagem da prescrição, ele não reinicia, ele continua em face do sucessor desta pessoa. Então, trabalhamos aqui algumas disposições legais relacionadas com a prescrição, destacando aí a exceção, né? Então, a exceção consiste na utilização da prescrição como matéria, né, de defesa, né? Então, quando você vai utilizar a matéria, né, a prescrição numa alegação de matéria de defesa, tem também que ser observados os prazos de prescrição, tá?
E por fim, né, em relação aos sucessores, né, quando a prescrição, a contagem do prazo prescricional, ele se inicia em relação a uma pessoa, e se essa pessoa ela faleceu, né, esse prazo ele continua em relação ao seu sucessor. Não ocorre, né, o reinício da contagem desse prazo. Vamos avançar? Vamos praticar juntos aqui uma questão de prova. De acordo com o Código Civil de 2002, os prazos prescricionais podem ser alterados mediante acordo entre as partes, né? Então, as partes, elas podem alterar os prazos prescricionais. E aí, o que você acha? Me acompanha aqui? Então, questão errada, né? Por quê? Porque os prazos prescricionais são determinados, né, pela lei aí, no caso, né, o Código Civil, né? Então, eles não podem ser alterados, né, pelas partes. Vamos avançar? Dentro ainda das disposições legais, né, temos aqui uma questão bem importante, né, prevista aqui no artigo 191, que é em relação à renúncia da prescrição. Inclusive, eu chamo sua atenção que é um artigo até de difícil leitura, então eu quero ir um pouco com calma aqui para que você entenda perfeitamente esse artigo. Eu quero dar um destaque aqui para ele na nossa aula, né? Então, para que ocorra a renúncia da prescrição, alguns requisitos são necessários, né? Um é em relação, né, ao tempo, né? Qual é o tempo, né, para que possa ocorrer a renúncia da prescrição? Ela pode ocorrer só depois, né, que a prescrição já estiver consumada, né? Então ela não pode ocorrer de forma antecipada. E qual é o modo? Qual é o modo que pode ocorrer a renúncia de prescrição? Ela pode ocorrer de duas formas, né? Ou expressa ou tácita. E tem uma condição extremamente importante para que a renúncia à prescrição possa ocorrer. Ela não pode prejudicar terceiros. Então, eu quero destacar aqui um exemplo para que você possa entender, né, como ocorre a renúncia à prescrição. Então, vamos pegar aquele exemplo lá do início da aula, né? Então, você foi até o banco, pegou um empréstimo, e, né, um empréstimo, né, que tinha, né, um empréstimo num contrato escrito que tinha um prazo de prescrição de 5 anos, conforme o nosso Código Civil. E você tinha 30 dias para efetuar o pagamento. Entretanto, nesses 30 dias, né, você não efetuou o pagamento. Tá? Então, agora em relação à renúncia da prescrição, imagine no momento inicial que você sentou com o gerente do banco para contrair um empréstimo, né? Se no contrato tivesse uma cláusula prevista para que você pudesse renunciar à prescrição, seria uma cláusula, né, de renúncia prévia, tá? Com essa cláusula, o banco ele poderia te cobrar essa dívida em qualquer momento, tá? Então, inclusive se passasse esse prazo de 5 anos, o banco mesmo assim poderia te cobrar, né, essa dívida, né? Então, o banco inclusive poderia colocar uma cláusula de tal forma que, né, essa dívida ela poderia ficar, né, poderia ser imprescritível, ou seja, poderia te cobrar quando o banco quisesse. Então, essa disposição com a renúncia, ela proíbe isso por quê? Então, nesse exemplo, o banco, né, então tem 30 dias você não pagou, ocorre a violação do direito do banco e o banco tem 5 anos, né, para te cobrar essa dívida, tá? Então, e aí, em relação à forma, né, como pode ocorrer a renúncia da prescrição? Ela pode ocorrer de forma expressa ou de forma tácita. Então, imagine que passaram-se aí os 5 anos, né, consolidou-se a prescrição e o banco, né, ele entrou com uma ação contra você e teve uma audiência de conciliação e lá na audiência de conciliação, né, expressamente, mesmo com a prescrição consumada, né, você quis pagar a dívida e você assinou um termo escrito lá de conciliação se comprometendo a pagar a dívida, né? Então, foi, né, uma renúncia à prescrição de forma expressa. Ou, uma outra forma, imagine que, né, passaram-se os 5 anos e você procurou o banco para renegociar a dívida. Então, você renegociou a dívida, né? Então, foi uma renúncia à prescrição tácita, né? Então, foi um comportamento seu, né, de renegociação da dívida. E, por fim, né, em relação à renúncia da prescrição, ela não pode prejudicar terceiros. Então, imagine aí, né, você pegou esse empréstimo no banco, se passaram 30 dias e você não pagou, né? Passaram-se 5 anos, o banco não te cobrou. Entretanto, o gerente do banco ele era muito seu amigo e mesmo assim, né, você quis pagar o banco, porque o gerente era muito, né, seu amigo, né? Você tinha se esquecido dessa dívida e você procurou o banco para pagar essa dívida. Você pode pagar essa dívida? Pode, desde que
não prejudique terceiros. Porque, como consolidou-se a prescrição, né, o banco ele perdeu o seu direito de preferência, né? Então, se porventura você tiver uma outra dívida com outra pessoa, né? E se por acaso, se você pagar o banco e você ficar insolvente, você estará prejudicando essa outra pessoa e pode consolidar, por exemplo, fraude contra credores. Perfeito? Vamos avançar? Vamos praticar. De acordo com o Código Civil de 2002, os prazos prescricionais podem ser renunciados validamente pelo interessado antes de sua consumação, desde que não acarrete prejuízo a terceiro. Então, é uma questão aqui para a gente exercitar a forma como a renúncia à prescrição cai em prova. Então, o examinador está te perguntando se você pode renunciar previamente à prescrição. E aí, essa questão é certa ou errada? Acompanhe aqui na tela. É errada, né? Então, nós estudamos que, né, em relação ao tempo de renúncia da prescrição, né, ela não pode ser, né, renunciado, né, previamente, né, antes de sua consumação, né? Então, pode ocorrer a renúncia da prescrição só depois que a prescrição se consumar, desde que não haja um prejuízo para terceiros. Vamos avançar? Dentro aí das disposições legais, né, temos, né, algumas situações que interferem na contagem do prazo de prescrição. E os examinadores, eles adoram confundir os alunos, né, trocando aí, né, uma dessas situações com a outra, né? Então, é importante entender o conceito de cada uma. Então, vamos lá. Impedimento. Então, as hipóteses de impedimento. As hipóteses de impedimento são aquelas que impedem o início da contagem do prazo de prescrição. Então, o prazo deveria começar aqui, entretanto, aconteceu uma situação que impede a contagem desse prazo. Já as hipóteses de suspensão, pelo próprio nome diz, elas suspendem, né, a contagem do prazo de prescrição. Então, imagine que aqui começou a contagem do prazo, aconteceu uma situação, né? Então, esse prazo parou de contar, né? E aí, essa situação, ela terminou, e aí, esse prazo volta a contar. E, dentro da suspensão, então, esse prazo aqui anterior, ele é somado a esse aqui. Então, reaproveita-se esse prazo, né, de contagem anterior. Já, né, a interrupção, ela recomeça, né, a contagem do prazo. Então, imagine aqui, começou a contagem do prazo, aconteceu uma situação, tá? Então, a partir dessa situação, reinicia-se a contagem do prazo prescricional. Então, as hipóteses de impedimento, né, suspensão e interrupção, né, elas interferem aí na contagem do prazo prescricional. Então, as hipóteses de impedimento, elas impedem o início da contagem do prazo. As de suspensão, né, elas, né, já existia a contagem de um prazo, então acontece uma situação que suspende a contagem desse prazo. Quando essa situação não mais existe, o prazo, né, volta, né, a correr e você soma naquele prazo que já tinha sido contado lá no início. E nas hipóteses de interrupção, né, o prazo de contagem prescricional ele é reiniciado e então você conta de novo, a partir, né, da ocorrência dessa situação, conta-se de novo, né, esse prazo. Entretanto, temos algumas questões especiais com cada uma delas aí que vamos aprofundar aqui nos próximos slides. Me acompanha aqui? Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. As causas de impedimento ou suspensão, elas são as mesmas, tá, para as duas. Tá? A diferença é que, se essa situação acontecer, né, no início da contagem do prazo, ela vai ser uma de impedimento. Se ocorrer já com a contagem de prazo em andamento, ela vai ser uma de suspensão. E nós podemos dividir. Então, eu fiz uma divisão aqui, que são as hipóteses de impedimento e suspensão em relação a algumas pessoas, tendo em vista algumas características especiais existentes entre algumas pessoas que não faz sentido, né, a ocorrência aí do prazo prescricional entre essas pessoas. Então, não existe contagem de prazo prescricional entre os cônjuges na constância da sociedade conjugal. Também não existem entre os pais e filhos, né, entre os ascendentes e descendentes durante o poder familiar. Também não ocorre prescrição, né, entre, né, os tutores e tutelados, curadores e curatelados, né, durante a tutela e curatela. E não existe prescrição, né,
contra os absolutamente incapazes, né? E quem são os absolutamente incapazes? Conforme o artigo 3º do nosso Código Civil, são os menores de 16 anos. Então, somente contra os absolutamente incapazes. Então, né, diferentemente dos relativamente incapazes. Também não existe prescrição contra os ausentes do país em serviço público, em relação às 3 esferas, tanto municipal, estadual como federal. E, por fim, não ocorre a prescrição contra, né, quem estiver servindo as Forças Armadas em tempo de guerra. Então, aqui são as hipóteses de impedimento ou suspensão da prescrição em face, né, de características especiais em relação a algumas pessoas. Chama a atenção que não ocorre prescrição contra os absolutamente incapazes, tá? Então, o examinador vai tentar te confundir e colocar lá relativamente incapazes, mas não é. Não ocorre contra os absolutamente incapazes, né? E tendo em vista a uma alteração, né, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, atualmente, né, absolutamente incapazes são somente os menores de 16 anos. Vamos avançar? Também, dentro das hipóteses de impedimento ou suspensão da prescrição, temos, né, estudamos lá pessoas, existem algumas situações específicas aí, conforme esses artigos aqui, né, 199 a 201. Uma delas é, se tiver pendente condição suspensiva. Isso ocorre quando, né, o efeito de um negócio jurídico ele fica subordinado, né, a um evento futuro incerto, né, e a condição suspensiva, né, ela impede tanto a aquisição como o exercício do direito, tá? A outra é quando, né, o prazo da obrigação não estiver vencido, né? Então, né, imagine aquele exemplo lá do banco, né? Se você tinha 30 dias para pagar o banco e se ainda, né, não se passaram 30 dias, né? Então não há início aí, né, da contagem do prazo prescricional. E também ocorre se estiver pendente de ação de evicção. Ação de evicção, ela ocorre quando uma pessoa, né, ela compra, né, um bem, né? E existe, né, pode existir uma ação judicial, né, e a pessoa ela corre o risco de perder esse bem, mas por causa de situações que envolviam, né, os proprietários anteriores, né, dessa coisa, né, desse bem. Então, se tiver pendente a ação de evicção, não corre, né, o prazo de prescrição. Avançando, se o fato for apurado em juízo criminal, então tem que esperar transitar em julgado no juízo criminal para começar a contagem do prazo prescricional. E também, né, na existência de credores solidários e se a obrigação for indivisível. Então, em relação a esse último ponto aqui, eu quero, né, para facilitar o seu entendimento, né, em relação a credores, né, com a obrigação for indivisível, imagine a existência de 3 credores em uma obrigação. E um desses credores é absolutamente incapaz, tá? E esses credores, eles vão cobrar de um devedor uma obrigação indivisível. Por exemplo, né, o devedor tem que entregar um cavalo, né, de raça, né, um cavalo raro, né, de uma raça, né, específica. Então, como um dos credores ele é absolutamente incapaz, né, e estudamos que contra o absolutamente incapaz não corre prescrição. Então, né, enquanto, né, esse credor ele for absolutamente incapaz e tendo em vista, né, que a obrigação ela é indivisível, né, não corre prescrição para os outros 2 credores. Perfeito? Vamos avançar? E interrupção da prescrição. Então, a interrupção da prescrição, ela reinicia a contagem do prazo de prescrição. E eu quero chamar a sua atenção porque a interrupção ela pode ocorrer somente uma única vez, tá? Conforme, né, disposições aí previstas, né, entre esses artigos que eles nos enumeram quais são as hipóteses de interrupção de prescrição. A primeira delas, ela ocorre com o despacho do juiz mesmo incompetente que ordenar a citação. Então imagine que você entrou com uma ação judicial e você errou, né, o juízo de competência, né, de uma vara, de uma comarca, né, entretanto, houve, né, o despacho inicial do juiz aí, determinando a citação, e se interrompe a prescrição. A segunda, dentro aí do chamado protesto judicial. Protesto judicial, né, é um procedimento de jurisdição voluntária previsto aí no nosso novo CPC. Ele ocorre quando? Imagine que você não possa entrar com ação judicial, porque existe alguma situação pendente,
Então, diante desse impedimento, você pode fazer uso desse protesto judicial, que é para se resguardar preventivamente, para que, porventura, após, né, a eliminação desse impedimento, né, você possa entrar com a ação judicial. A terceira é em relação ao protesto cambial. O protesto cambial é o protesto de títulos de crédito, né? Por exemplo, títulos de créditos e outros elementos de dívida, né? Que ocorre aí nos cartórios de protestos, né? Avançando, temos também a apresentação de título de crédito, né, em inventário ou concurso de credores. Então, primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, a interrupção da prescrição, ela pode ocorrer somente uma única vez, né? Então, estudamos aí essas 4, né, hipóteses aí previstas entre os artigos 202 a 204, né, destacando-se aí, né, os protestos, né, podemos ter o protesto, né, pela via judicial e também o protesto, né, via extrajudicial por meio dos cartórios, né, de protesto, né, o despacho do juiz, mesmo incompetente, ele também interrompe a prescrição, mas não são só essas situações, temos outras, vamos avançar? Então, continuando, mesmo para essas situações, a interrupção da prescrição é uma única vez também, tá? Então, qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. Então, existe uma ação judicial e a pessoa notifica a outra, né? Então, essa notificação também é uma situação que, né, que vai interromper aí a prescrição. E ato inequívoco, ainda que extrajudicial, de reconhecimento da dívida pelo devedor. Então, imagine que o devedor procure o credor para parcelar a dívida, para renegociar a dívida. Então, esse ato inequívoco aí do devedor, né, ele interrompe a prescrição. Então, trabalhamos aqui as duas últimas, né, hipóteses aqui de interrupção da prescrição, ressaltando que a prescrição só pode ocorrer uma única vez aí, conforme disposição aí do nosso Código Civil, tá? E aqui, então, atos, né, atos que ocorrem aí, né, na via judiciária, né? Então, por exemplo, uma notificação, né, do devedor, isso vai interromper a prescrição. E qualquer ato inequívoco, né? Então, o devedor procurou aí o credor, renegociou a dívida, né? Parcelou a dívida, isso vai interromper, vai recomeçar a contagem do prazo prescricional. Vamos avançar? Vamos fazer aqui uma questão sobre a interrupção, né, da prescrição. O Código Civil de 2002 aborda causas de interrupção da prescrição. Sobre esse assunto, julgue o item a seguir. É causa de interrupção da prescrição a pendência de ação de evicção. Então, o examinador está te perguntando se a pendência de ação de evicção, né, é causa de interrupção da prescrição, se ela reinicia a contagem do prazo prescricional. E aí, ela é certa ou errada? Me acompanha aqui. Ela é errada, né? Por quê? Porque ela não é uma causa de interrupção, né? Ela é uma causa de impedimento, né, ou suspensão da contagem do prazo prescricional. Vamos avançar? Então, vamos começar agora a trabalhar os prazos de prescrição. Então, primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção. No Código Civil, os prazos de prescrição, eles estão todos em 2 artigos, que são os artigos 205 e 206. Então, ressaltando, no Código Civil, todos os prazos de prescrição estão aqui nesses 2 artigos. Então, começando aqui, vou começar a falar desse prazo aqui. Esse prazo, ele não está no Código Civil. Entretanto, é interessante que você saiba que ele pode ser cobrado em prova, tá? A prescrição em relação a ações contra e a favor da Fazenda Pública, esse prazo prescricional é de 5 anos e ele está previsto aqui nesse decreto aqui, decreto 20.910 de 32. E conforme o artigo 1º desse decreto, esse prazo é de 5 anos, tá? Então, esse prazo aqui, excepcionalmente, não está no Código Civil. Então, os prazos de prescrição, eles podem estar, né, no Código Civil ou em outras leis esparsas. No Código Civil estão todos nos artigos 205 e 206. Tá. Agora, começando os prazos no Código Civil, nós temos o prazo geral, que é de 10 anos, previsto aí no artigo 205. Então, quando o prazo de prescrição não se enquadrar nas situações dos outros artigos, então vai aplicar esse prazo geral aqui de 10 anos. Tá? Então,
E agora vamos começar as situações específicas, né? Onde tem um prazo específico para determinadas situações. Então, temos o prazo de 2 anos, né? Aqui no parágrafo 2º do artigo 206, que é a pretensão para haver prestações alimentares, né? Então, o prazo, né, para a cobrança, né, de prestações de pensões alimentares é de 2 anos, né, a partir dos seus respectivos vencimentos. 4 anos, né, conforme aqui o parágrafo 4º do artigo 206. A prestação de contas, né, na tutela, né, que o tutor tem que prestar a sua conta em relação, né, ao tutelado, né, um prazo de 4 anos, né? Então, em relação aos prazos de prescrição no Código Civil, estão todos nos artigos 205 e 206. Os prazos podem estar em outras, né, leis, né, esparsas. Um exemplo aí do prazo de prescrição de ações contra ou a favor da Fazenda Pública, né, que é um prazo de 5 anos, previsto aí nesse decreto, né, decreto 20.910 de 1932. E no Código Civil nós temos um prazo geral, que é esse prazo de 10 anos, né? E ele vai ser aplicado quando, né, o caso concreto não se enquadrar nas outras situações. Vamos continuar aqui, vamos estudar os outros prazos. Me acompanha aqui. 5 anos, né? Então, o prazo de prescrição de 5 anos, previsto aí no artigo 206, parágrafo 5º, né? Então, aquele exemplo, né, no início do nosso exemplo, né, aqui do nosso exemplo da aula, né, aquela que você foi ao banco, né, pegou um empréstimo, né, assinando um contrato escrito, né, então, dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, o prazo de prescrição é de 5 anos, né, o prazo para cobrança, né, de honorários de profissionais liberais, né, então procuradores judiciais, curadores e professores. Então o prazo que eles têm para cobrar, né, os seus honorários é de 5 anos, né. E por fim, né, o prazo que o vencedor tem para cobrar do vencido as despesas em juízo, né, então prazo de 5 anos, né. Então aqui, em relação ao prazo de prescrição de 5 anos, ele se aplica para essas situações, né, aqui, né, destacando-se aí a dívida, né, dívida prevista, né, dívida líquida, constantes de instrumentos públicos, né, ou particulares, né, exemplo aí o contrato, né, conforme, né, trabalhamos no início, né, desse vídeo, né, então prazo de prescrição de 5 anos, né, temos outros, me acompanha aqui. Prazo de prescrição de 1 ano, previsto aí no parágrafo 1º do artigo 206, né? Então, né, o prazo de prescrição para hospedeiros, né? Então, o pessoal do hotel aí, né, para cobrar aí as suas diárias não pagas, né? Então, prazo de prescrição de 1 ano, né? Fornecedores de víveres, né? Fornecedores de comida, né? Então, restaurante para cobrar aí o seu almoço que você não pagou, né? Prazo de prescrição de 1 ano. As ações, né, que o segurado tem contra o seu segurador, né, ou o seu segurador tem contra o seu segurado, né, então por isso vice-versa, né, prazo de prescrição de 1 ano. O prazo de prescrição, né, da pretensão dos tabeliães para que eles cobrem os honorários que porventura você não pagou aí quando, né, procurou algum cartório aí para realizar algum ato extrajudicial, prazo de prescrição de 1 ano, né, dos auxiliares de justiça, né, serventuários judiciais, árbitros e peritos, né, prazo de prescrição de 1 ano para que cobrem os seus honorários, né. A pretensão contra o peritos na avaliação de bens na sociedade anônima, prazo de prescrição de 1 ano, né. Credores não pagos na liquidação de uma sociedade. Então, uma sociedade está em processo de extinção, né? Teve a dissolução, tem, né, a liquidação, onde a sociedade ela tem que dividir bens, né? Tem que pagar aí credores, se porventura, né, existam, né? Então, um prazo de prescrição de 1 ano aí para que esses credores aí cobrem, né, essa sociedade que esteja em processo de liquidação. E, por fim, o prazo de 3 anos, né, são as demais situações. Isso aqui não pode se confundir lá com aquele prazo geral de 10 anos. Esse prazo aqui de 3 anos, né, existem situações expressas aí dentro, né, do parágrafo 3º. Aquele prazo de 10 anos não existem situações expressas, por isso se aplica a ele, né? Um exemplo aqui, reparação civil, né? Então está expressamente previsto aqui no parágrafo 3º e o prazo de prescrição é de 3 anos. Então, continuamos trabalhando aqui outros prazos de prescrição. Ressaltando esse último aí, o de 3 anos, previsto no parágrafo 3º do artigo 6º. Então, existem lá várias situações enumeradas. Então, eu elaborei essa tabela para que você facilite aí o seu entendimento. Então, o prazo de 10 anos, né,
é um prazo que não existe em situações enumeradas no Código Civil. Para todas as outras situações, existem, né? Elas estão previstas e, respectivamente, enumeradas aí nos artigos 205 e 206. Tá? Então, se você, né, entender aquelas outras, né, essa última aqui de 3 anos, né, ela é a residual aí no processo de seu entendimento. Vamos avançar? Vamos aí fazer um exercício em relação a prazos de prescrição. A respeito das normas legais atinentes à prescrição e à decadência, conforme previsto no Código Civil Brasileiro, é correto afirmar: prescreve em 5 anos a pretensão de reparação civil. Então, o examinador está te perguntando se a pretensão de reparação civil ela prescreve em 5 anos. Ela estava lá, né, naquelas hipóteses, né, do prazo de 5 anos que nós enumeramos, e aí ela estava, né? Se ela não estava, né, ela pode se enquadrar naquelas hipóteses residuais, né, do prazo de 3 anos, que foi o último que nós estudamos. E aí, ela é certa ou errada? Me acompanha aqui. Então, ela é errada, né? Por que que ela é errada, né? Porque ela não está lá dentro, né, daquelas hipóteses enumeradas do prazo de 5 anos, né? Então, ela se enquadra nessas hipóteses residuais de 3 anos, inclusive eu dei esse exemplo aqui na explicação da questão. Então, não seriam 5 anos, né? Seriam 3 anos. Vamos avançar? Vamos começar aqui a estudar novo instituto, o Instituto da Decadência, né? Então, os examinadores, eles adoram confundir, né, esses dois conceitos, né? Adoram colocar questões para confundir os alunos, né, em relação à prescrição e decadência, né? Tanto a prescrição como a decadência, elas têm relação com o tempo, né, com prazos. Entretanto, são dois institutos diferentes. Então, qual é o conceito de decadência? A decadência consiste na perda do direito potestativo. Direito potestativo é aquele direito que uma pessoa pode interferir unilateralmente na esfera jurídica de outra pessoa. E essa outra pessoa, ela não pode fazer nada, tá? Então, é a perda do direito potestativo, né? O titular desse direito, né? Existe a inércia do titular desse direito, né? E o prazo de prescrição é o prazo definido em lei. E a contagem desse prazo, ele se inicia desde a aquisição do direito. Então, decadência é a perda de um direito potestativo. Então, um exemplo, né? Então, o prazo para se anular um ato jurídico, né? Então, o prazo para anular um ato jurídico é um prazo decadencial, onde uma parte unilateralmente, né, vai interferir na esfera jurídica da outra parte. Então, a parte aciona o Poder Judiciário para que esse ato seja anulado, a outra parte ela não tem o que fazer, né? Então, o ato ele vai ser anulado e ela simplesmente tem que aceitar, né, unilateralmente, né, essa interferência na sua esfera jurídica. Vamos avançar? E a decadência, ela pode ser de dois tipos, né? Nós temos a decadência prevista em lei, né, chamada de decadência legal, e também temos a decadência convencional, né, que são prazos aí que podem ser arbitrados aí conforme, né, a manifestação de vontade das partes. Então, podemos ter dois tipos de decadência: decadência legal, né, com disposições aí previstas na lei, previstas aí no Código Civil, com prazos, né, previstos no Código Civil. E podemos ter também disposições de decadência com prazos aí previstos, né, conforme a manifestação de vontade das partes, por exemplo, aí num contrato, num instrumento particular. Diferentemente, lá na prescrição, nós vimos que os prazos de prescrição são todos determinados na lei. Então, a prescrição é só legal. Já a decadência não, ela pode ser legal ou pode ser convencional. Então, já aí uma das diferenças existentes entre prescrição e decadência. Vamos avançar? E aí, em relação, né, existem situações de impedimento e suspensão, né, que interfere aí na contagem do prazo decadencial, né? Então, conforme disposições aí do nosso artigo 207 do nosso Código Civil, salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência, né, situações, hipóteses, né, que impedem, suspendem ou interrompem, né, a prescrição, né, com exceção, né, então, em relação aos absolutamente incapazes. Então, os prazos de decadência, né, os prazos de decadência, eles não correm contra os absolutamente incapazes, né, assim
como lá na prescrição. Então, não corre prescrição contra absolutamente incapazes, não corre decadência contra os absolutamente incapazes. Então, em relação à decadência, em regra, né? Então, as causas, hipóteses, né, que impedem, suspendem, interrompem, né, a contagem dos prazos prescricionais não se aplicam à decadência, com a exceção em relação aos absolutamente incapazes. Então, não corre decadência contra, né, os absolutamente incapazes. Certo? Vamos avançar? Vamos praticar aqui um exercício sobre, né, disposições legais de decadência. Considerando o que dispõe o Código Civil acerca das obrigações e dos institutos da prescrição e da decadência, julgue o item que se segue. Em regra, aplicam-se à decadência no que couberem as normas de suspensão e interrupção da prescrição. E aí? O examinador está te perguntando se, em regra, né, aplicam-se à decadência as causas que interrompem, impedem ou suspendem a prescrição. Aplica-se? E aí? Ela é certa ou errada? Acompanha aqui. Então, questão errada, né? Porque, em regra, não se aplicam à decadência as causas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, com exceção, né, dos absolutamente incapazes. Vamos avançar? Importantes disposições legais que se aplicam à decadência, previstas entre os artigos 208 a 211 do nosso Código Civil. Então, pode existir a decadência culposa, né? É quando, né, ocorre, né, a configuração, a confirmação da decadência, né, por algum ato de negligência, imperícia, imprudência de alguma pessoa. E aí, né, os relativamente incapazes e as pessoas jurídicas, né, se porventura ocorrer a decadência, eles podem entrar com uma ação contra essas pessoas que deram causa aí à decadência culposa. Avançando, é nula a decadência fixada em lei, tá? Ressaltando que pode existir a decadência, né? A decadência convencional, né? Por exemplo, no contrato. Então, é nula a renúncia à decadência fixada em lei. Deve o juiz de ofício conhecer da decadência quando estabelecida por lei. Então, decadência estabelecida por lei, deve o juiz reconhecer de ofício, né? Já a decadência convencional, não. A decadência convencional pode ser alegada pela parte, mas o juiz não pode suprir, ou seja, não pode reconhecer de ofício, né? Então, aqui em relação a disposições legais, é importante compreender que existe, né, a decadência legal e a decadência convencional. Então, a decadência legal é matéria de ordem pública. Então, como é matéria de ordem pública, né, inclusive o juiz pode, né, reconhecer de ofício, né? Já a decadência convencional, né, o juiz não é matéria de ordem pública, o juiz ele não pode reconhecer de ofício, né? Há necessidade de alegação das partes. Correto? Vamos avançar? Outro exercício. A respeito das normas legais atinentes à prescrição e à decadência, conforme previsto no Código Civil Brasileiro, é correto afirmar: é vedado ao juiz, é proibido ao juiz, de ofício, conhecer da decadência quando estabelecida em lei. Então, em relação à decadência legal, matéria de ordem pública, o juiz não pode reconhecê-la de ofício. E aí, questão certa ou errada? Me acompanha aqui. Questão errada, né? Então, decadência legal prevista em lei, o juiz pode sim reconhecer de ofício, né? Ele não pode em relação à decadência convencional. Avançamos? Em relação aos prazos de decadência, tá? Então, no Código Civil, eu ressaltei para você lá em relação à prescrição, que todos os prazos estão previstos, né, nos artigos 206, 205 e 206 do nosso Código Civil. Então, todos esses prazos são de prescrição, né, nesses artigos. Já os prazos de decadência, eles estão espalhados pelo Código Civil, tá? Estão em várias partes. Eu trouxe aqui 3 exemplos apenas para você exemplificar e comparar, entender a diferença em relação aos prazos de prescrição. Exemplo, artigo 45 do nosso Código Civil. Decai em 3 anos o direito de anular, né, os atos de instituição das pessoas jurídicas, né? Então a palavrinha aqui, ó, decai, prazo de decadência de 3 anos. Artigo 178.
é de 4 anos o prazo de decadência, né, para anular, né, negócios jurídicos, tendo em vista, né, os vícios de consentimento, né, erro, dolo, coação, lesão, né, e também um vício social, a fraude contra credores, né, então, prazo decadencial. E aqui artigo 179, né, um prazo decadencial, né, geral, né, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 anos. Então, ó, repare aqui nas palavrinhas, ó, decai, né, decadência, né, prazo para anular, né, então, né, vocabulários que se aplicam aos prazos de decadência, tá? Então, primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção, os prazos de prescrição estão todos previstos lá nos artigos 205 e 206 do nosso Código Civil. E os prazos de decadência, conforme esses 3 exemplos apresentados, estão espalhados, né, por várias partes do nosso Código Civil. Então, mais uma diferença aí existente entre esses 2 institutos que os examinadores de concurso público adoram confundir aí os candidatos. Vamos avançar? Então, vamos entrar aqui nas diferenças entre esses 2 importantes institutos do direito civil, né? Os institutos da prescrição e decadência. Então, a prescrição, ela extingue a pretensão. Então, violado o direito, nasce a pretensão, né? Então, a prescrição extingue a pretensão. Por outro lado, a decadência, ela extingue o próprio direito, né? O próprio direito potestativo. Os prazos de prescrição estão previstos somente nos artigos 205 e 206. Os prazos de decadência estão espalhados pelo Código Civil, né? Isso em relação aos prazos, né, legais, né? Já podemos ter também os prazos de decadência convencional, que vai estar previsto aí, né, no instrumento público ou particular, previsto aí, elaborado entre as partes. A prescrição é matéria de ordem pública, deve ser declarada de ofício pelo juiz. Já a decadência, né, o juiz deve declarar de ofício somente a decadência legal, né? A convencional, não. Então, trabalhamos aqui algumas, né, diferenças existentes entre esses 2 importantes institutos. Então, ressaltando, a prescrição ele extingue a pretensão, né? Que é aquela faculdade que a parte tem de coagir, né, de forçar que a outra parte cumpra, né, determinada obrigação. Como naquele exemplo, né, o banco, né, pode constranger, né, que você pague, né, aquele empréstimo que você contraiu por meio da penhora, né, de seus bens. Já a decadência, né, é a extinção do próprio direito, do direito potestativo. Em relação às 2, a prescrição ela é só legal, com prazos previstos, né, só no Código Civil, artigos 205 e 206. A decadência pode ser legal ou convencional. Decadência legal, prazos espalhados pelo Código Civil. E a decadência convencional, prazos aí previstos no respectivo instrumento público ou particular. E em relação à decadência, o juiz só pode reconhecer de ofício a decadência legal, ele não pode reconhecer de ofício a decadência convencional. Vamos avançar para mais diferenças? Em relação à prescrição, pode haver renúncia da prescrição, mas somente após o prazo de consumação da prescrição. Já em relação à decadência, né? A decadência legal não pode ser renunciada, né? Pode existir renúncia somente da decadência convencional. Em relação à prescrição, não corre prescrição contra as pessoas dos artigos 197 e 198 do Código Civil, né? Por exemplo, né, entre cônjuges, né, durante o casamento, né, ascendentes e descendentes, os tutores, né, e curadores, né, contra os absolutamente incapazes, contra os servidores públicos das 3 esferas que estiverem, né, em serviço público, né, fora do país, e contra, né, os ausentes, né, aí, né, das forças, os ausentes, né, das forças armadas, né, que estiverem fora do país, né, em guerra, né. Em relação à decadência, né, ela não corre somente contra os absolutamente incapazes. E em relação, né, à prescrição, né, existem, né, previsão de casos de impedimento, suspensão e interrupção. Já na decadência, em regra, não se aplicam as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição, exceto, né,
não corre, né, a decadência, né, contra os absolutamente incapazes, né, que são as pessoas menores de 16 anos. Então, mais diferenças aqui entre, né, esses dois importantes institutos, prescrição e decadência, mas essa tabelinha aqui traz aqui, né, uma diferenciação interessante, né, que facilita a sua compreensão e dominando isso aqui você não vai errar nenhuma questão relacionada, né, com esse assunto, né, quando o examinador estiver tentando te confundir, né, a diferença entre esses dois institutos. Vamos avançar? Um exercício aqui. De acordo com o Código Civil, considerando o entendimento doutrinário acerca das pessoas naturais, das obrigações e da prescrição e decadência, julgue o item a seguir. A renúncia a prazo decadencial em lei somente será considerada válida se for feita de modo expresso e na forma escrita. E aí, pode ter renúncia da decadência legal, né? Ressaltando que pode existir decadência legal e decadência convencional. Pode existir renúncia de decadência legal? E aí, certo ou errada? Me acompanha aqui. Questão, né, errada, né? Porque não pode existir a renúncia à decadência, né, legal, somente a convencional, tá? Então é isso, vamos avançar. Então, estamos caminhando aqui para o final do nosso vídeo, né? Espero que você tenha gostado desta aula. Então, muito obrigado por sua companhia, tá? E te desejo muito sucesso.